No podcast de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem tá buscando estágio e para quem já tá estagiando também. É a base de todo relacionamento humano, que é a comunicação. Só que não é a comunicação propriamente dita. São as coisas que você diz quando você não tá falando nada. Meio bizarro, mas hoje a gente vai falar sobre comunicação não verbal e a mensagem que você transmite com a sua comunicação não verbal. Meu nome é Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, já deixa seu like, se inscreve, porque toda semana a gente vai te dar conteúdo foda pra você alavancar na carreira desde o início. E se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, já dá o seu seguir aí pra você acompanhar os próximos episódios. Mas Camilinha, me conta aí, o que é essa parada de comunicação não verbal? Bom, antes de falar da comunicação não verbal, é legal a gente deixar claro o que é a comunicação verbal. Quando a gente fala de comunicação verbal, é realmente isso que a gente está fazendo, principalmente para quem está ouvindo a gente pelo Spotify, tá ouvindo só a nossa voz, tá vendo só a nossa comunicação verbal. Isso não precisa ser só da voz. Se você lê uma placa, por exemplo, se você lê um livro, é uma comunicação verbal. Tem palavras ali, só não tem a voz. Mas na real, quem tá ouvindo pelo... só escutando o som, tá ouvindo também a nossa comunicação não verbal. Porque tem a entonação, as pausas que a gente dá, quando a gente fala mais rápido, mais devagar, tudo isso é comunicação não verbal. Perfeito. E puxando aí pra comunicação não verbal, além de tudo isso, tá muito relacionado com o comportamento que a gente tem, com a atitude, com a nossa posição, desde o ombro, a mão. Já até arrumar aqui a postura. Se ficar, sabe quando você fica chacoalhando a perna, apertando a caneta? Tudo isso é um tipo de comunicação não verbal. Você tá passando o quê? Algum sentimento, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Isso daí até surge coisas, tipo, tem a série lá, o Lie to Me, que é um investigador que ele vê quando as pessoas estão mentindo com base na comunicação não verbal delas, né? Nos gestos que elas fazem, pra onde elas olham, as pausas que elas dão. E também tem um canal BR, um cara brasileiro, do Metaforando, que a gente adora assistir, principalmente quando rola algum burburinho em alguma coisa no mundo dos famosos. Fofocas, a gente já corre pro Metaforando. Caminha fofoqueira. E esse canal Metaforando, ele é muito legal justamente por causa disso. O cara, ele vai analisando as microexpressões faciais das pessoas pra ver se elas estão mentindo, se elas estão falando a verdade, se elas estão escondendo alguma coisa. Então, muito mais do que só o conteúdo da fala da pessoa, tem uma série de coisas por trás dos gestos, das expressões, da pausa, da entonação e tudo mais, que a gente também transmite essa comunicação aí através disso, não falando nada. Tudo isso que você deu de exemplo foi totalmente de forma inconsciente, porque o Metaforando, ele analisa microexpressões. Então, essa microexpressão passou um sentimento de a pessoa tá assustada, a pessoa tá mentindo, ela tá triste, ela tá feliz. Isso a gente consegue entender. O cérebro, ele é muito inteligente, né? Ele, mesmo você não falando, estou triste, estou assustada, a nossa cabeça fala, putz, essa pessoa tá triste, essa pessoa tá assustada. A gente consegue interpretar de alguma forma ali, inconscientemente. Sim, o cérebro é uma máquina inteligentíssima. Inclusive, já teve alguma situação na sua vida onde você olhou pra uma pessoa, sei lá, tava numa roda de amigo e tal, você olhou pra uma pessoa e falou, cara, a Amanda, ela parece uma pessoa muito gente boa, queria ser amiga dela. Isso normalmente acontece com famoso, né? Sim, parece que a pessoa tem uma aura diferente, né? Mas acho que nem tanto com famoso, porque eu nunca tive essa experiência de trocar ideia direto assim com um famoso, eu acho, pelo menos não me lembro. Eu digo, tipo, às vezes eu tô assistindo um canal no YouTube que eu acompanho e falo, puta, mano, essa pessoa deve ser muito gente boa. Sim, só de assistir, assim, o jeito que a pessoa fala, que ela se comunica, você gera uma conexão. Isso acontece também muitas vezes quando você conhece alguém. Às vezes, sei lá, eu lembro quando eu tava estagiando, que, cara, tinha um superintendente que eu achava muito foda ele falando, assim, sabe quando você quer ouvir a pessoa falar? E eu não sabia explicar muito bem porque depois eu fui entender que era justamente isso, a forma como ele se comunicava, como ele se expressava, os gestos e tal, gerava esse interesse. Exatamente. Isso acontece demais. Mesmo você nunca ouvindo a pessoa palestrar, que nem você ouviu, ou no caso dos famosos, que você acaba vendo algum vídeo no YouTube, alguma coisa, isso acontece também com as pessoas que a gente olha e a gente fala, mano, parece ser muito gente boa. E o nosso cérebro, ele tem um total de 7 segundos para interpretar se aquela pessoa parece ser gente boa, se você deve se aproximar, se você deve se afastar ou se, tipo,
Ah, mano, caguei. Tanto faz, Fica tanto... neutra, a pessoa é neutra. O nosso cérebro literalmente julga o livro pela capa em 7 segundos de forma totalmente inconsciente. Então, esse negócio de julgar o livro pela capa foi até uma discussão nossa semana passada, né? Que eu tô lendo um livro que a capa Sim. absurdamente horrível, só que o conteúdo é maravilhoso. O conteúdo, assim, é surreal. Só que se eu tivesse numa livraria... É que pra deixar claro que esse livro eu ganhei. Se eu tivesse numa livraria, não chamaria minha atenção. Eu falaria, puta, deve ser uma bosta. E a gente faz isso com as pessoas, infelizmente. E até a gente pegando aqui para um cenário 2021 do mercado de trabalho, de processo seletivo, inclusive, é por isso que a gente vê empresas pedindo para você não colocar sua faculdade, não colocar sua idade e não colocar sua foto. Porque isso pode passar uma mensagem em 7 segundos, o seu cérebro vai analisar e falar, faculdade igual, deve ser gente boa. Isso, apesar da pessoa não ter falado uma palavra, você só viu um currículo ali, que é um negócio nada a ver, a pessoa pode julgar. Isso tem a ver com esse papo que a gente vai discutir hoje. Sim, e pegando aqui o gancho, cara, tem uma pesquisa que ela mostra que a eficácia da comunicação, né? Vamos simplificar aqui. Do que você falou e o que a pessoa interpretou, entendeu? O quanto que foi eficaz aquela mensagem chegar até a pessoa, só 7% tá na linguagem verbal, que é basicamente ali o conteúdo do que você tá falando, é o conteúdo da sua fala. Todo o resto tá na linguagem não verbal. Então entra a entonação de voz, a pausa, a sua linguagem corporal, a sua expressão, os seus gestos, todo o resto, todo o contexto também daquela fala. E eu lembro que quando você me falou, que você que me apresentou essa informação pela primeira vez, eu lembro que não pegou muito. Eu falei, será mesmo que isso é real? E essa situação, quando eu vi essa situação aqui, eu li esse exemplo, aí eu realmente falei, é isso, que é o seguinte. Imagina você, Ricardo, começou a namorar uma linda dama chamada Camila. Quem será ela? Começou a namorar ela e tal. E você ia levar ela pra sair, como um bom cavalheiro da moda antiga. Você foi até a casa dela pra buscá-la e levar ela pra um restaurante e tal. E você vai lá todo nervoso e tal, primeira vez batendo na porta lá da minha casa. E quem que atende? Tan, tan, tan. Meu pai. Meu pai é um homem bravo, ciumento e tal. E o que ele fez? Abriu a porta. E nisso, ele viu um Ricardo, uma pessoa que ele não conhecia. E o que ele fez? Meu pai olhou de cima a baixo, bem lentamente, assim, pra você perceber que tá sendo analisado. Olhou de cima a baixo, fez cara feia e falou com uma entonação de voz, com o braço cruzado. O que você quer? Se a gente pegar aqui no contexto verbal, na linguagem verbal, o que ele falou? O que você quer? Uhum. Só que o que o Ricardo, namorada ali de primeira viagem, batendo pela primeira vez na porta da casa da sua namorada, o que ele viu ali? Qual que foi o comportamento que o pai passou? De tipo, se você entrar aqui eu vou te matar, vou te enforcar, mas passou um medo, passou uma agressividade. Você nem ouviu a frase, você só ficou tipo, carai. E é 7% só da linguagem verbal que você absorveu. O resto foi atitude, foi entonação de voz, foi comportamento, foi o olhar. É isso, fica muito pra palavrão também. A gente pega foda-se. Foda-se só a palavra em si. Vou falar um foda-se neutro. Foda-se. Não, ainda teve entonação. Foda-se. Pronto. Foda-se é uma palavra. Só que, cara, você pode usar essa palavra. Tipo, a gente tá trocando ideia aqui. Ah, mano, sei lá, foda-se, nem lembro o que eu tinha falado. Pronto, passei uma mensagem. Agora, se eu falar, foda-se o que você tá falando, eu passei uma mensagem totalmente diferente. De tipo, cara, caguei, não quero ouvir o que você tá falando. E tipo, foda-se, você nem lembra o que você tava falando, sabe? É muito diferente quando você usa uma entonação diferente pra falar alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente tá passando a nossa mensagem, a gente acaba usando a entonação errada e passando a mensagem que a gente não gostaria. E, cara, também pra falar disso, eu tenho um exemplo que eu achei muito foda, que foi um dos que mais me marcou pra identificar, pra entender essa parada da linguagem não verbal, que foi quando eu tava fazendo um curso de oratória e a professora tava contando de um case dela. E ela disse que, ela sempre falou super bem e tal, ela dava aula, só que os alunos
achavam que ela era um pouco arrogante quando ela tava falando. Ela falou, meu, eu não sei o que fazer pra não passar essa imagem de arrogância. E ela não entendia. Então ela chegava na sala e falava, pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Quem tá só escutando, eu estiquei a mão apontando pra onde as pessoas deveriam ir. E aí o que ela percebeu? Que quando ela apontava a mão, falando, vocês vêm pra cá, e levava pra direção, ela vinha com a mão de cima pra baixo. E vir com a mão de cima pra baixo passa superioridade. Por isso que os alunos estavam sentindo essa arrogância. Então, quando ela identificou isso, o que ela fez? Passou a trazer um gesto, trazendo a mão de baixo pra cima. Então, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Olha como é diferente. Tipo, ó, vou fazer aqui. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. A mesma coisa. Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá. Quando você E muda... o português dá parabéns. Vocês vêm, vocês vão, vocês É vai. verdade, eu caguei pro português. Então a mesma mensagem, com a mesma intenção, no mesmo tom de voz, com a mudança do gesto, passou uma mensagem totalmente diferente. Em um passou a arrogância, no outro passou a receptividade e tal. Então é muito importante você entender o impacto que a comunicação não verbal tem no que a pessoa vai entender, vai interpretar do que você tá falando. Isso que você falou é muito legal. Entender a comunicação que você tá passando, seja ela verbal ou não. Principalmente a não. Que você viu, esse negócio da mão, cara, é totalmente inconsciente. Se você pedir pro aluno dela perguntar, por que você acha ela arrogante? Você realmente acha que alguém vai falar, porque a mão foi de cima pra baixo? Não, vai falar, não sei, ela passa uma sensação de arrogância. E isso vai pra tudo, isso que eu vou falar. A gente não consegue mudar alguma coisa se a gente não tem consciência que aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, vamos imaginar desde um pequeno hábito. Eu acordo de manhã, pego no celular, fico um tempão lá, depois eu começo minha vida. Se eu não perceber que aquilo é um hábito, eu não vou ter a oportunidade de tirar o celular da minha manhã, de ser a primeira coisa que eu faço, se eu não tiver a consciência daquilo. Então, por isso que é muito importante a galera prestar atenção nesse tema de hoje. Porque a pequena atitude, o pequeno comportamento que você possa ter, aquilo pode definir se você vai entrar naquela empresa ou se você não vai entrar. Se você vai fazer amizade com a galera no seu estágio e se não vai. E isso aqui, deixando super claro, que é totalmente inconsciente. Então, não vai falar, mas empresa tal é preconceituosa por causa disso, empresa tal... Não, isso é do ser humano e é um negócio totalmente inconsciente que a gente não consegue controlar. A gente só interpreta, nosso cérebro só interpreta essa informação sem entender exatamente o porquê daquilo. E pra você ter uma noção, vou dar aqui um outro exemplo, que hoje o papo tem que ter exemplo pra tangibilizar tudo isso. Vamos imaginar que você tem que ir pra um supermercado... E você tá indo a pé. Você tá saindo da sua casa, indo pro supermercado e tal. Você tá andando na rua, bonitinho. E tem uma pessoa estranha na rua. O que você faz quando você vê uma pessoa estranha, tipo assim, na mesma calçada, você vê que tá chegando perto. O que você faz? Cara, o que eu faço é ficar meio em alerta, então, tipo, sei lá, eu tô com o celular, eu já deixo o celular mais escondido, ou então atravesso a rua, ou então, tipo, sei lá, eu faço uma cara meio de bravo, tento dar uma intimidada. Minha cara é muito brava, cara. Gente, quem tá vendo isso pelo Spotify, por favor, vai no YouTube e vê a cara de bravo do Ricardo. Eu tento dar uma intimidada pra passar a informação de que, tipo, cara, não se mexe comigo. Sei lá, alguma coisa assim. Beleza. Aí você chega no supermercado... Pega seu carrinho e tal, começa a pegar o Toddy, vai pegar o biscoito, beleza? E Eu acabei de fazer minha cara de bravo, vou comprar Toddy, mano. o Toddy biscoito, pra chuchar ali depois. Você tá no corredor do biscoito e tem mais 3 pessoas no corredor do biscoito. Você faz alguma coisa? Você muda de corredor? Como que é normalmente? Não, se eu não sentir uma insegurança, nada, não. Agora vamos imaginar no supermercado, pra finalizar... A moça ali do caixa começa a puxar assunto com você, ela é super sorridente e tal. Você conversa com ela, você muda de caixa ou você continua e não fala nada? Fala, sai fora, eu tenho namorada, ela é brava, mano, você é louca. Passou no teste. Sai fora. Passou no teste, muito bom. A gente pode acabar esse podcast já. Não, é real, o que você faria? Se a pessoa tá sendo simpática e tal, tá sendo aberta, eu converso. Tipo, sei lá, perguntou, e aí, tudo bom? Fala, tudo, e você e tal. Não sei, eu dou abertura, me sinto seguro. Reprovou no teste. É merda. Era o teste do teste o negócio. Não, o que é? Esses 3 exemplos que eu dei, né? Da rua, você falou que sente uma insegurança, você tem a reação de fugir, mudar de calçada, ou tentar endurecer pra mostrar que não pode mexer com você.
Do supermercado, você viu pessoas ao seu redor, só que a pessoa foi neutra. Não vou incomodar ninguém, ninguém tá me ameaçando, também ninguém quer ser meu amigo, vou comprar meu Toddy com biscoito de boa. No caixa, aquela pessoa se abriu pra uma amizade, puta, eu sou legal pra conversar, pode conversar comigo. E o nosso cérebro faz... O que você tá com essa cara, Ricardo? Tá querendo conversar com quem do caixa? Da mulher do caixa, né? Gente, eu não sou ciumenta não, zoeira. Qual que é a mensagem que o nosso cérebro constantemente tá passando pro nosso corpo? Que o cérebro... Cara, o cérebro te sabota. O cérebro, é um corpo separado de você. Ele pensa sozinho, literalmente. E ele passa uma mensagem pro corpo que é o seguinte. Você tem 3 reações ao ver uma pessoa pela primeira vez. Que é a questão lá dos 7 segundos, a primeira impressão que você vai causar. Que você vai passar. Que é o seguinte, se eu vi você pela primeira vez, em 7 segundos, eu posso sentir medo, eu posso sentir... Puta, tô neutro, não quero ser amigo, vou passar reto. Ou eu posso sentir uma abertura que vai me gerar uma curiosidade, que vai fazer eu querer me aproximar, conversar e criar aquela amizade. E esse negócio vem desde os animais, dos primórdios, né? Cara, você tá na natureza, apareceu um predador. Cara, fuga, corre. Ou você tá na natureza, você viu um lago, uma graminha indiferente, aquilo não te dá... Não te ameaça, mas também não é um negócio tipo, nossa, eu sou uma grama super linda, super gostosa, vem me comer. Mas tipo, você viu uma fruta, um fruto e tal, você vai querer se aproximar. Ou um outro animal que é da mesma espécie, da sua mesma tribo, você vai se aproximar daquele animal porque você se sente seguro com ele, né? É basicamente essas reações. No mundo animal, o que a gente vê? Quanto mais destaque, mais perigoso você é. Sapo colorido, normalmente é venenoso ou é das drogas. Já viu aquela galera que lambe sapo pra ficar doidão? Não. Tem isso. Sério? Tem isso. Bizarro. Não, tem elefante que come uma flor, uma planta também pra ficar doidão. Pra ficar doidão. O mundo animal gosta de ficar high, chapadão. Quanto mais diferente no mundo animal, mais você fala, não me toca. Mesma coisa, sapo, vagalume. Vagalume tem a bunda piscante pra quê? Pra botar medo. Pra botar medo, que a galera vai falar... Que bonitinho. Eita porra, que é essas luzes piscando? Corre, corre, corre! É isso, mas também é pra atrair os vagalumes, dependendo da intensidade que ele dá a piscada na bunda, que ele tá querendo fazer indecências ali com outro vagalume. E o mundo animal é a mesma coisa que acontece no mundo dos humanos. Afinal, todos somos animais, só que cada um ali tem o seu jeito. Aqui, se você vir com uma roupa toda colorida, isso é até um ponto muito legal. Que é o seguinte, falando, já que a gente tá dando exemplo só de animal, e pegando aí a linha de estágio, tem aquela frase, pássaros com a mesma plumagem voam juntos. Teve um papo que a gente teve com o Magapo, que ele falou o seguinte, o Magapo é um cara aí que manja muito de PowerPoint, e ele até falou um negócio pra gente, compartilhou uma experiência da carreira dele, que ele falou, cara, quando eu era estagiário, eu tava numa empresa e tal, e eu via a forma como as pessoas se vestiam. E eu via a forma como o meu gestor em específico se vestia. Eu precisava estar ali naquele lugar, eu não poderia ser a espécie estranha daquele lugar, eu precisava estar vestido de forma igual e tal. Só que vamos imaginar que meu gestor tava só de camisa e calça. E eu chego lá de camisa, calça e gravata. Ou um paletó, vai. Ou um paletó. Ou uma marca muito superior. Isso acontece também. Qual que é a sensação inconscientemente que passa para aquele gestor? Perigo. Nossa, Camila, mas você tá exagerando. Não tô exagerando. Não tô exagerando. Pássaros da mesma plumagem voam junto. Se você mostra superioridade, seja com uma marca, seja com um acessório a mais, aquilo vai mostrar que, puta, tá querendo ser melhor que eu. Isso é muito, mas muito importante a gente saber com relação ao estágio. Isso é, de fato, um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E, cara, se você repara, é real. E aí, até o exemplo dele, ele até explicou o contexto, né? Que, cara, a roupa, o vestimento, ela passa uma imagem. E se você pega, por exemplo, a autoridade, tem roupas que passam mais autoridades do que outras. Então, por exemplo, você foi parado na rua
por uma pessoa X. A gente tem até um mentor nosso que já contou uma história parecida, que ele tava dirigindo na Inglaterra, e aí ele se confundiu com os lados que saía da rua, porque o volante fica do outro lado, mas enfim. Ele fez uma infração de trânsito. Entrou na contramão. E um cara foi para ele, um cara normal, vestido com uma roupa normal, foi para ele, falou, bateu no vidro e falou, tal, você não podia ter feito isso. E ele, mano, caguei, beleza. Vai se fuder, vai se fuder, daí que eu não podia, já fiz e tal. E aí o cara, ele ficou puto com o cara e, tipo, saiu, né? E aí o cara começou a seguir ele com o carro. Ele falou, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ele começou a acelerar e sair. Do nada, o cara ligou uma sirene. E aí ele viu que era um policial. Então ele foi, encostou. Aí o policial chegou falando um monte. Falou, meu, o que você tá fazendo? Você é louco de fazer isso? Você foi na contramão, que não sei o quê. E ainda você foi grosso comigo, você me desrespeitou. Aí ele falou, cara, desculpa, eu não sabia que você era policial. Por quê? Quando o policial ele tá fardado, ele tá passando uma imagem de que ele é um policial. Aquilo passa a autoridade e passa a credibilidade de que ele é um policial. E a mesma coisa se aplica no mercado de trabalho. Principalmente quando a gente pega algumas empresas que são um pouco mais sérias, cara, às vezes, muitas vezes na real, a roupa que você tá usando, ela passa ou não credibilidade e autoridade. Isso é ruim? Tipo, não deveria ser assim. Independente do que você tá vestindo e tal, você deveria passar a mesma imagem e as pessoas deveriam te dar a mesma confiança. Só que na real não é, justamente por causa disso também, né, da linguagem não verbal. Então, quando, por exemplo, o seu chefe, pra ele passar um pouco mais de autoridade, um pouco mais de credibilidade, muitas vezes ele vai usar uma roupa um pouco acima ali no nível de formalidade. Então, por exemplo, se a sua empresa, cara, todo mundo vai trabalhar de bermuda e tal, muitas vezes o seu chefe ele usa só uma calça jeans e uma camiseta. Todo mundo de bermuda e camiseta, ele calça jeans e camiseta. Ou então, se na sua empresa você trabalha de calça social e camisa, puta, o seu chefe vai estar de calça social, camisa e um paletó. Ou então a camisa um pouco mais abotoada. E foi justamente isso que ele falou. Cara, você sempre tem que estar um nível abaixo de formalidade do seu chefe. Porque senão, se você chegar do mesmo jeito, vocês vão brigar ali por essa autoridade, por essa credibilidade. E foi justamente isso que ele fez, né? Ele encontrou um meio termo do que ele iria vestir pra não confrontar o chefe dele diretamente. E lembrando que se você estiver vendo esse podcast pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, comenta aqui o que você tá achando, conta alguma situação, porque como você sabe, a gente adora ver cases reais de vocês no mercado de trabalho ou no processo seletivo. E se você estiver ouvindo isso daqui pelo Spotify, não esquece de também seguir e vai lá no YouTube deixar algum comentário que a gente gosta muito de saber como que tá. Agora que a gente já exemplificou bem, eu acho que esse foi o episódio que a gente mais trouxe exemplo pra tangibilizar o negócio. Mas agora que eu acho que já todo mundo entendeu que linguagem não verbal muitas vezes é algo inconsciente que rola ali no processo seletivo, que rola no mercado de trabalho durante seu estágio, vamos aos principais erros que os estagiários e universitários cometem nessa etapa da carreira. Uma coisa que eu vejo muito é com relação a poker face. O que é poker face? É basicamente a sua cara neutra que você não passa informação quase nenhuma. Na real, você passa por causa da linguagem não verbal. Mas, por exemplo, a pessoa tá gravando um vídeo de apresentação individual pra mandar pra empresa antes da entrevista, antes da dinâmica e tal. E aí ela tá lá gravando o vídeo e tá falando, eu sou uma pessoa super dinâmica, super alegre e tal. Só que ela tá falando com a cara lisa, sem demonstrar expressão nenhuma. Isso não tá condizendo com o conteúdo verbal que você tá falando. Então, quando você fala que você é uma pessoa alegre, dinâmica e tal, você espera ver isso, primeiro, na expressão facial da pessoa. Então, você tá falando que você é alegre, dinâmica, gosta de conversar, gosta de não sei o quê, você fala isso sorrindo. Ou então, por exemplo, se você tá falando que você é alegre, dinâmica e tal, você não vai falar, eu sou uma pessoa alegre, dinâmica, divertida e adoro me relacionar com as outras pessoas. Não, você vai falar, eu sou uma pessoa alegre, dinâmica, divertida, gosto de me relacionar com as outras pessoas. Então você tem que pôr energia e entonação para o que você tá dizendo no conteúdo da sua fala ser condizente com o que você tá expressando através dos seus gestos, da sua voz e tudo mais. Então isso é muito importante e eu vejo muito esse erro nas fases do processo quando a gente fala de desafio em vídeo, de teste em vídeo, como também de entrevista, dinâmica. Na hora que a galera tá falando, às vezes você tá tão nervoso pensando no que você vai falar e tal, que você veste a máscara do corporativismo e não deixa sair naturalmente o que você tá falando. Porque quando a gente fala essas coisas de forma natural, simplesmente flui. Você tá num rolê com seus amigos, você vai falar, nossa, eu adoro conversar, sou super dinâmico e tal. Você não vai falar desse jeito. Mas pelo fato de você tá nervoso, e aí volta aquela sensação que a gente falou, né, de fuga. Puta, eu tô nervoso com a entrevista. A sua sensação é de fuga.
fuga. Você só quer sair dali o mais rápido possível, só quer que aquilo acabe. Então você acaba se retraindo, se fechando um pouco, ficando um pouco mais tenso, e aí você não deixa a sua expressão fluir naturalmente e não vai condizer com o que você tá falando. E uma curiosidade aqui, não falando de processo seletivo, nem de estágio, mas esse ponto que você falou, eu sou uma pessoa muito feliz e sorrir, demonstrar através dos olhos, através realmente da sua boca, da expressão facial. Teve uma entrevista que eu vi da Dua Lipa, quem não sabe, eu sou muito fã da Dua Lipa. Fanzaça da Dua Lipa. Ela tava falando o seguinte, que esse último álbum que ela gravou, não sei se foi o último, se ela já faz isso recorrentemente, a mentora de voz dela, a professora vocal, ensinou ela a cantar sorrindo. Aí eu falei, como assim cantar sorrindo? Beleza, cantar sorrindo. Ela falou, não é simplesmente cantar sorrindo. Quando eu tô no estúdio gravando, que só pega realmente minha voz, não pega nada, olha, aí ela coloca a música e ela fala, ouve essa parte aqui. Aí vai a música, ela, você sentiu um negócio, uma emoção diferente? Aí o cara, senti. Aí ela falou, exatamente por causa disso, porque eu aprendi a cantar sorrindo em determinadas partes pra te passar por áudio uma sensação que eu quero que você tenha. Caraca, que doideira. Surreal. E é exatamente o que você falou, né? No processo seletivo, vídeo, você precisa, não só vídeo, mas se a gente tá falando de uma entrevista, numa dinâmica, se você tá falando algumas coisas e você não passa a emoção que verbalmente você tá falando, eu não acredito. Isso acontece com a maioria dos nossos mentorados. Para quem não sabe, a gente faz mentoria, que é justamente para pegar a sua história e personalizar de acordo com as nossas metodologias para você conseguir o seu estágio. E a galera acaba aprendendo como contar a história, mas foca tanto no verbal, foca tanto no discurso, no speech em si, que acaba decorando e só fala, só recita o discurso. E teve justamente uma pessoa que falou para mim, nossa, o meu sonho era empreender e eu abri uma lojinha e eu tô gostando demais. Não falou coisa demais, falou, tô gostando demais e hoje eu faço parte de outros projetos também. Eu parei na hora, falei, pô, não é possível, eu acho que você inventou essa história. Aí ela perguntou, não, mas por quê? Falei, pô, ninguém que criou algo que era dos sonhos, que, nossa, fez algo diferente, super entusiasmático e fala com essa poker face. Aí a galera começa a entender. Por isso que esse podcast vai ser um dos mais importantes para você conseguir começar a carreira já em alta performance. E aqui entra a parada do seja você mesmo. É engraçado, porque quando a gente tá dando uma mentoria, a gente tá trocando ideia com a pessoa. Fala, então me conta a sua vida, o que você já fez? Nossa, eu abri uma lojinha e eu tô gostando demais e tal. Beleza, agora vamos simular aqui a sua apresentação, finge que eu sou recrutador e peço pra você me falar um pouco sobre você. Eu abri uma lojinha e a pessoa já muda totalmente. É por isso que a gente fala a importância de você ser você mesmo. Porque é ser você mesmo que vai passar essa autenticidade e vai trazer com toda a sua linguagem não verbal, mostrar quem você é. E eu já me ferrei por causa disso. Você lembra do trainee do Itaú? A primeira vez que eu fui prestar o trainee do Itaú, eu tava tão nervoso pra gravar o negócio, que era justamente o desafio online. Então eles te davam uma pergunta, você tinha 1 minuto pra ler a pergunta e 2 minutos pra gravar a sua resposta, só que já era seguido. E cara, eu fiquei, não, eu tenho que passar nesse negócio, tenho que passar nesse negócio. Na época a minha vontade era muito de passar no trainee do Itaú, meu objetivo de carreira. E aí eu fui pesquisando e tal, vendo várias respostas, vendo várias possíveis respostas. Então já desenhei ali 10 linhas de perguntas que podiam fazer, já desenhei a resposta de todas as perguntas, só que o meu erro foi, eu só foquei no conteúdo. Então quando veio a pergunta, minha resposta saiu linda. Só que eu falei tão sem expressão negócio, tão sem energia e tal, que não me chamaram para a próxima etapa. E eu fiquei, onde que eu errei? Onde que eu errei? Aí tinha um gerente do banco, que ele era um cara super comunicativo, ele tinha sido meu gerente já, e eu tinha muito ele como referência. Então eu chamei ele para um café, pedi um feedback, mostrei o meu vídeo que eu tinha gravado, e ele falou assim, ele me chamava de Peri. Ele, Peri, seu vídeo tá muito da hora, você falou bem pra caramba, tudo a resposta ali, nossa, acho que o Itaú faria isso pra resolver esse problema. Só que, cara, você tava sério pra caramba, você não tinha expressão, não tinha nada. Eu falei, puta, tá aí. Foi por causa disso que eu não avancei. Porque a minha resposta em si tava ótima. Só que, cara, muitas vezes não estão avaliando só a sua resposta. Eles querem ver a sua comunicação,
Se você parece uma pessoa comunicativa, se você se expressa bem, ou até se você passa credibilidade no que você tá falando. Então já fica a dica aí, às vezes você não tá avançando em etapa de vídeo, não tá avançando em dinâmica, em entrevista, justamente por causa de como você tá se expressando, não exatamente do que você tá falando. Às vezes a gente treina muito o conteúdo do que a gente vai falar e não percebe que, de novo, né, só 7% do que da eficácia da comunicação, só 7% tá no conteúdo do que você falou. Todo o resto tá na sua linguagem não verbal. E aí, um outro exemplo da Poker Face aqui. Você já tá estagiando, já tá na empresa e tal, e você vai pro café com seu gestor, mas foi seu gestor que te chamou pro café. E aí ele fala, ele tá preocupado, por exemplo, que você não tá curtindo muito as suas atividades, ele sente que você não tá curtindo. E aí ele fala, Camila, Camila, sua gestora fala, Camila, o que você tá achando? Você tá curtindo as suas tarefas? O que você tá achando do seu estágio? E aí a Camila chega e responde, estou gostando muito, estou muito feliz com as minhas atividades e pronta para novos desafios. Cara, isso não vai passar credibilidade. Agora, se a Camila fala, nossa, eu tô adorando essas tarefas, tô curtindo muito as minhas atividades, eu sinto que eu tô pronta para assumir novos desafios. Você passou outra coisa. Então, se atente em todas as interações que você tem com seus gestores, com a galera do seu time, em reuniões, em qualquer situação, se você não tá expressando a mensagem errada, não tá passando a mensagem errada. E o negócio que também é legal a gente pontuar, deixar claro aqui pra todo mundo, que a gente tá dando muito exemplo de pessoas extrovertidas. Porque eu, pelo menos assim, naquele vídeo do trainee, eu fui totalmente diferente de você. Eu sorria, eu falei, tanto que no final eu cheguei e falei, puta, não vou passar. Porque eu demonstrei muita felicidade. Eu falei, puta, será que parecia que eu tava muito, muito feliz? E porque eu sou extrovertida, é o meu jeito, eu sou espaçosa e tal. Só que tem gente que é introvertida. E quem é introvertido não tem esse aspecto de sair falando, demonstrar os sentimentos e tal. Mas isso não é uma desculpa pra você ficar poker face, pra você falar tudo de forma neutra, sem expressão. Você tem que falar na sua intensidade. Se eu vou chegar e falar, caralho, tô gostando muito disso, o introvertido vai falar, nossa, eu tô gostando muito disso, não, tá muito legal e tal. Não precisa falar também, né? Não precisa fingir que você é uma pessoa que na real não é você. E até se você super exagerar, super gesticular e tal, também vai ficar ruim. A pessoa vai olhar e vai achar, tipo, muito falso. Só se for seu jeito. Tem que ser você, tem que falar do seu jeito sendo você, né? E falando aqui, dando exemplo de home office, estágio em home office, que muita gente tá aí com o coração palpitando, com a mão suando, porque fala que vai ser muito difícil estágio em home office. Eu gravei um vídeo recentemente no YouTube contando um pouco como foi estagiar em home office versus presencial. E é óbvio, é nítido a minha opinião, que eu prefiro presencial. Eu tive algumas dificuldades no home office, mas tem toda uma estratégia que você pode usar para não ter esses problemas que eu tive ou que alguns colegas meus estagiários tiveram, que é o seguinte, a primeira coisa, acabou de entrar na empresa, acabou de mudar de área, que o estágio está no início, via home office, via online, faz relação com a galera. Cria relacionamento, mostra que você quer fazer parte daquilo. E qual que é o maior erro dos estagiários quando chegam no estágio, home office e tal? Primeiro, não liga a câmera. Ah, mas eu não ligo a câmera porque eu tô de pijama. Ah, mas eu não ligo a minha câmera porque eu não tô arrumada. Ah, mas eu não ligo minha câmera porque ninguém liga a câmera quando eu entro em reunião. Um negócio que eu fazia era chamar a galera para um café. E mesmo quando você chama o pessoal para café virtual, tem gente que não liga a câmera. E eu fazia questão de ligar a câmera. Por quê? Porque se a pessoa estivesse me contando uma história, eu ia estar assim. Pra quem não tá vendo, eu vou narrar as expressões da Camila. Camila colocou a mão no rosto, abrindo a boca com uma expressão de nossa, estou surpresa. Nesse momento falou, menina, me conta esse babado. Agora ela está rindo como quem estivesse olhando num comercial de manteiga. Não, porque quando você tá conversando, você tá numa reunião, você tá num café virtual com alguém, essa pessoa tá de câmera desligada, e você tá contando um super babado que aconteceu, o babado do MC Livinho sequestrado ou não. A pessoa vai estar um silêncio, porque ela vai estar te ouvindo. E você sabe, né, que tem o delay, tem a pessoa cortar no áudio ali. Então a pessoa fica quieta. Se você tiver insegura, na sua cabeça vai falar o quê? Puta, mano, não tá prestando atenção. Não tá gostando do que eu tô falando. Que bosta. Só que tudo isso que a gente sente
no virtual, no home office, a pessoa do outro lado da câmera também sente, seja o analista, seja o gestor, seja o gerente, seja quem for. Essa pessoa também bate essa insegurança em algum momento. Então, mesmo nesses cafés virtuais, que a galera não ligava a câmera, eu ligava. Era puta estranho, mas eu ligava. Por quê? A pessoa não me conhecia e eu tinha a oportunidade de mandar sinais amistosos. Eu mandava os sinais da mulher do caixa no supermercado. De, pô, pode falar comigo, converse comigo, eu sou legal. Me fala das suas atividades. Eu mostrava através das minhas expressões, através do meu comportamento, da minha atitude, que eu queria conhecer mais aquela pessoa, que eu queria me aproximar dela, que eu queria fazer parte daquele projeto. Então, a dica que fica é, liga a câmera e suas desculpas, anota todas as suas desculpas e faz um checklist antes de começar a trabalhar. Ah, minha desculpa é porque eu não me arrumo, então se arruma. Ah, desculpa é porque eu tô de pijama, então põe pijama. Ah, mas meu quarto tá bagunçado, então arruma seu quarto. Mas não dê desculpas, faça isso acontecer. E trazendo uma justificativa disso com dado, né? Vamos justificar isso com dado, porque que é importante você ligar a sua câmera. Cara, a gente falou que 7% do que é interpretado pela outra pessoa tá no conteúdo. Só 7% na real. E onde ficam as outras coisas? 55% tá nas suas expressões e nos seus gestos. Então, se você fala só por áudio, você corta 55% da eficácia da sua comunicação. Então, intenções que você poderia passar, interesse que você poderia demonstrar, puta, um feedback de que, nossa, que legal que você tá falando, tudo isso você perde quando você não liga a sua câmera. Então, se você ligar a sua câmera, você tem 55% mais chances de passar uma mensagem eficaz, de gerar uma boa primeira impressão, de gerar conexão com as pessoas, e aí isso pode muito te ajudar a conseguir passar na sua entrevista, conseguir passar na sua dinâmica e também mandar bem no seu estágio. E aqui mais um ponto, como 38% é da parte vocal, vamos imaginar, puta, tô numa reunião com o time inteiro, mas ninguém ligou a câmera. Eu vou ser o único panaca ali que ligou a câmera, porque todo mundo acaba zoando a única pessoa que ligou a câmera. Aí eles vão falar, ah, mas o estagiário sênior falou pra ligar a câmera. Cara, se ninguém ligou, é aquilo de novo. Pássaros só voam com quem tem a mesma plumagem. Se você for o único que ligou a câmera, talvez você esteja fora do seu habitat, do habitat natural que é daquela galera. Então você precisa focar nesses 38% que é a sua voz. Então você não vai falar, Camila, não, agora exemplo do Ricardo. Ricardo, como que estão as suas atividades? Minhas atividades estão ok, consegui completar tudo, vou fazer tal coisa. Pô, se o objetivo é te vender e é fazer relacionamento, pô, eu tô indo bem aqui com as atividades, já consegui andar em tal coisa, agora eu tô me planejando pra fazer outras coisas. Fala com uma entonação, nem que for, pelo menos põe vida naquilo que você fala. E às vezes a galera reclama, nossa, os meus gestores eles ficam muito em cima, eles fazem microgerenciamento das minhas atividades. Mas cara, será que é porque quando ele te pergunta o que você tá fazendo, na forma como você fala, você não tá passando insegurança, e aí ele não se sente seguro de que você tá mandando bem, de que você tá indo bem com as coisas? Se você falar de uma forma super segura, que demonstre segurança, demonstre credibilidade, isso com a sua voz, com seu gesto, com a sua postura, a segurança, se você passar essa segurança, será que ele não vai confiar mais em você pra te dar mais atividades? Eu senti muito isso no meu estágio. No comecinho, quando a minha gestora perguntava o que eu tava fazendo, como estavam as coisas, cara, eu gaguejava, eu ficava meio nervoso, às vezes eu esquecia, ou eu ficava inseguro de falar, e aí eu falava muito retraído e tal, não passava segurança. E aí eu sentia que ela não se sentia segura, então ela ficava muito mais em cima. Quando eu comecei a falar com essa segurança, eu senti que eu comecei a receber muito mais autonomia. Então fica a dica aí de como você tá comunicando o que você tá fazendo. E é muito legal, esse negócio de home office é muito desafiador. Até gravando um podcast aqui que a gente fala, ah, Camila tá fazendo tal expressão, isso, aquilo. Eu tenho um ponto que é o seguinte, quando você me passa um negócio que eu nunca tive contato, eu tenho o meu tempo, meus 10 segundos de absorver, pensar e ver se eu tenho alguma dúvida. E quando alguém me fala, eu fico tipo... Eu olho muito pra cima e eu coço a cabeça. Você sabe, né? Eu tenho essa mania de coçar... Parece criança, eu fico... E eu fico coçando a cabeça, tipo... Putz, será que eu tenho alguma dúvida? Ou eu realmente absorvi? E quando algum gestor tava fazendo isso comigo presencialmente, era nítido. Eu tava... Camila, no momento pensativo, ela tá na bolha dela, beleza. Espera ela ver o que vai sair dali. Se eu entendi ou não. Só que quando você tá no home office, com a câmera desligada... E eu tinha aqueles meus momentos Camila na bolha pensando, eu tinha que narrar o que eu tava fazendo.
Alguém me falava, o gestor me passava a atividade e falava, peraí, me dá 10 segundos pra pensar. E a pessoa esperava. Porque no começo, o que eu fazia? Meu gestor me passava a atividade e eu entrava na minha bolha e ficava um silêncio. Camila? Camila? Você tá aí? Você tá aí? Ou a minha gestora ficava, você entendeu? Eu, não, calma. Eu entendi, só deixa eu absorver. Não passava a segurança de que você tinha entendido. É, porque eu não dei feedback. Então, não, mas você entendeu mesmo? E tem estagiários, por outro lado, que eu vi muito isso acontecer no home office, que era o seguinte, você passava atividade de forma toda detalhada. Como você detalhou, você sabe que ficou muito compreensível aquele negócio. E o estagiário falava, entendi. Beleza. Alguma dúvida? Não. Beleza. Eu falei, então, beleza, de poucas palavras, respeito sua atitude, gostei de você. Aí a estagiária ia lá e cagava. Nossa, me dava um ódio isso. Eu falava, porra, falou que entendeu. Se ir no presencial, essas coisas é muito mais fácil, que você vê que não entendeu. Então, esse é um momento que você não pode dar essas tropeçadas. Não entendeu? Tira a dúvida. Usa o checklist GTG, que a gente já fez um podcast te explicando como tirar suas dúvidas. E além da Poker Face, a gente estendeu muito a Poker Face aqui, mas além da Poker Face, uma outra coisa que também interfere muito na sua comunicação não verbal é a postura. Cara, esse podcast até fiquei mais ereto aqui e tal, justamente porque quando você tá com uma postura ereta, você passa mais credibilidade e você... O que foi essa cara maliciosa? Neste momento, Camila fez uma cara maliciosa para a câmera. Você fica falando ereto. Quando você está com uma postura ereta... Quando eu estou ereto, eu passo mais confiança. Isso é besta, hein? Então, quando você tá com uma postura ereta, você também passa mais segurança, mais credibilidade, mais confiança. Quando você tá com o ombro caído e tal, ou você passa uma imagem desleixada de que você não tá ligando tanto, ou você passa uma imagem de que você é uma pessoa muito insegura. E, puta, você tá numa entrevista. Cara, o que eu fazia com a entrevista? Eu era até chato com isso. Eu chegava na entrevista, todas presenciais na época, parece velho agora. Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Não, há 2, 3 anos atrás, quando eu ia pra alguma entrevista, cara, eu tomava muito cuidado pra eu assumir uma postura ereta. Então, eu deixava o ombro reto, as costas retas e tal, porque isso passava muito mais segurança. Se eu chegasse todo desleixado na cadeira, ou não desleixado, mas com os ombros caídos, eu passaria a imagem de que eu não estava tão seguro. E naquele momento eu queria assumir uma posição um pouco mais de dominância, um pouco mais de segurança, porque eu queria me vender. E isso você faz em reunião, em tudo. Por exemplo, você vai pra uma reunião com o seu time. Cara, tá todo mundo lá falando e você fica meio largado. Puta, você pode mostrar que você não tá tão interessado. Agora, se quando uma pessoa tá falando, você se curva pra frente, você, por exemplo, coloca a mão no rosto, tipo, o dedo no rosto, como se você estivesse prestando atenção. Passa muito mais uma imagem de que você tá prestando atenção. E isso é tão bizarro que já aconteceu comigo numa escola. Eu sempre fui meio nerdinho e tal, sempre curti muito prestar atenção na aula. Mas, cara, uma vez eu entrei e eu tava, acho que há uma semana na escola nova e o professor de química, ele tava dando aula. E, mano, eu tava assistindo a aula pra mim normal. E aí ele explicando e tal, ele interrompeu a aula. Aí ele falou assim, você presta muita atenção. Como que eram suas notas na outra escola? Eram altas e tal? Eu falei, eram altas. Ele, nossa, dá pra ver, porque você presta muita atenção, dá pra ver o quanto que você tá absorvendo. E era bizarro, porque quando eu tô concentrado, tipo, é muito difícil tirar o meu foco, assim, eu fico olhando atentamente, eu não desvio o olhar, não me desconcentro, quando eu tô realmente focado. E o meu professor, só de ver, tipo, pensa, 30, 40 pessoas na sala, ele dando aula, só de ver um aluno olhando pra ele com a linguagem que eu passei não verbal, ele conseguiu identificar que eu tava interessado no que ele tava falando e associou que as minhas notas eram boas. Então, olha como que isso tem poder. Se você tá numa reunião, se você tá negociando com alguém, conversando com alguém, você demonstrar com o seu gesto, com a sua linguagem não verbal, de que você tá prestando atenção, isso passa muito mais credibilidade e pode gerar uma imagem pra você. Então, a postura é super importante. E não só a postura, também tem esse negócio de balançar a perna, Sim. Balançar a mão. Isso revela muita coisa de você. Eu lembro dessa cena, foi muito nítido. Quer dizer, é muito nítida na minha cabeça. Eu tinha acabado de entrar também na empresa, tava conversando com a minha gestora, tava tomando um café. Era a primeira vez que eu tava tomando café com ela e eu tava muito animada, que ela era muito legal e tal. Só que eu tenho uma mania de balançar minha perna, só que eu não percebo. É muito chato essa mania da Camila. Eu tô balançando minha perna agora. Eu não percebo, é um negócio muito natural, tipo, não... E, sei lá, se eu tô muito animada, eu balanço com mais força. Se eu tô muito estressada, é com mais força do que eu tô animada. Se eu tô normal, é um ritmo, é um lento. Balança isso. Mas sempre tá balançando, raramente tá parado.
E eu lembro que eu tava muito animada pra esse café. E a gente tinha ido, sei lá, na Copenhague tomar um café. Eu acho que chique. Que é centro empresarial, tudo assim. E a gente tava na mesinha, e aquelas mesinhas redondas que era no shopping. E tava, sabe aquela base que não é grudada, fina, né? estreita. Ela não é grudada no chão, mas ela é bem pesada. Ah, sim. E, mano, a gente tava lá com 2 cafezinhos e a mesa tava balançando muito. Tipo, o café tava assim, ó. Caindo já na mesa. Tipo, ele ficava indo pras bordas assim. Aí eu falei, nossa, mano. E eu na minha cabeça, né, falando. Mano, essa mesa tá estranha. Esse pá tá tendo um terremoto aí. Eu falei, mano, que bizarro. O que será? Será que a mesa tá muito solta e quando o tom da voz pesa ali? A vibração da Sei lá, eu voz. tava falando e eu tava percebendo. Eu falei, sei lá, que sei. Aí eu lembro que ela falou, Cami, para com a sua perna que o café vai cair. E eu, que? Aí eu olhei pra minha perna e falei, é isso que tá balançando a mesa. Agora tá tudo claro. Só que não foi, nem sempre isso vai passar de, nossa, ela tá insegura, ela está ansiosa, ela está nervosa. Às vezes é o jeito da pessoa, mas esse é o importante de você saber que isso pode transmitir algum sinal. Então, se você tá num ambiente totalmente desconhecido e tal, se você ficar balançando, vamos imaginar que você tá ali no processo seletivo presencial ou no home office, você tá, sei lá, você fica girando a cadeira toda hora. Aí você tá fazendo a entrevista assim. Você fala, cara, para de girar, ô moleque. Isso pode passar. Essa é a importância de você saber que o seu comportamento pode fazer uma pessoa te julgar inconscientemente. E é o que você falou lá no comecinho, né? É tudo hábito, cara. Se você tem a ciência do que você tá fazendo, a partir disso você consegue controlar. Se ela não te falasse, mano, para de balançar o pé, talvez você não tivesse atentado que você sempre balançava. E até falando da linguagem, se ela tivesse passado uma expressão facial de brava, um tom de voz bravo, nossa, eu ia ter medo da minha gestora, mas ela falou num tom gente boa, ela falou sorrindo, então eu levei na esportiva. Olha a importância que sempre alguém tá passando algum sinal pra você. Real. É só questão de observar. E até observar. você falando isso, eu lembrei também de uma situação que, por exemplo, às vezes a gente recebeu um feedback dos nossos gestores. E pelo tom de voz e tal, você entende se vai, entre aspas, foi um feedback construtivo, que tipo, quero te ajudar e tal, ou se foi uma bronca. Você fica meio claro. E às vezes é um desafio também para os nossos gestores como fazer isso. Às vezes eles não sabem a melhor forma de falar, às vezes o jeito que a pessoa fala parece que ela tá falando brava, mas não tá. E teve uma situação bizarra, que foi um dia que a gente tava na sua casa, e a gente acho que tava jantando e tal, e aí você e o Caio é o irmão da Camila, você e o Caio começaram a brigar. Só que o Caio te falou um negócio e pareceu que ele falou super de boa. E na hora você falou, nossa, Caio, por que você tá sendo grosso assim? Eu falei, mano, ele não foi grosso. Só que, tipo, você interpretou, talvez conhecendo ele mais do que eu e tal, que ele foi grosso a partir do gesto dele. E ele falou, não fui grosso, eu falei normal. Aqui ele falou isso, ele foi mais grosso ainda. Não, ele falou que não foi. Ele falou grosso agora, mas tipo, não falei grosso, eu fui normal, que não sei o quê. Só que, às vezes, a gente não se dá conta, não percebe que quando a gente fala, a gente passou essa imagem. E os nossos gestores também sofrem com isso. Às vezes eles estão estão super agitados e tal, e querem falar um negócio super de boa pra você, só que você interpretou de uma forma diferente. Então tenta também entender e interpretar quando as outras pessoas estão falando. Puta, será que ela quis dizer isso mesmo? Será que agora é o momento de eu retrucar? Será que não foi uma interpretação errada que eu tive e achei que a pessoa foi grossa? Então, quando você começa a interpretar essas coisas, você segura muito mais as suas reações. E às vezes você pode reagir de forma negativa. Às vezes alguém te deu um feedback super construtivo, você entendeu aquilo como uma bronca e você começa a se justificar, por exemplo. Ao invés de, tipo, falar, não, real, faz sentido, eu vou fazer isso. Não, nossa, mas eu só fiz isso por causa de que fulano tal, sabe? E aí é totalmente ruim pra sua imagem. E exatamente, nossa, isso que você falou foi muito legal, porque a maioria das discussões por amizade ou no próprio trabalho, ou no namoro, no relacionamento, ou no namoro, qualquer relacionamento que tenha no mínimo 2 pessoas, a maioria das vezes foi algum jeito da pessoa que a outra tem um jeito totalmente oposto, interpretou, já que é um jeito oposto, interpretou de uma forma super errada e pra pessoa era um ok. Esse é o legal de você ter consciência de como você é.
Porque no meio de trabalho não tem isso, vou brigar com fulano. Você pode ter desavenças com fulano, mas não vai brigar, não é parquinho o negócio, é meio empresarial, você tem que ter uma postura de profissional. Então, você sabe a forma como o outro é? Você sabe que o outro é grosseiro e não ouviu esse podcast, não entende nada de comunicação não verbal? Cara, releva. Antes de você fazer a reunião com aquela pessoa, ouve a sua música preferida, come chocolate, vai na academia, faz o que você quiser. Primeiro relaxe sua mente, que daí você releva. Mas se você sabe também que a sua forma de falar ou a sua atitude incomoda a pessoa, se você vai falar com aquela pessoa de um assunto meio estressante, tenta dar uma balizada na forma como você fala, seja na linguagem verbal e na não verbal. E é sempre importante ter a ciência de que você é o responsável pelo que a outra pessoa interpretou. Então você tem que buscar a melhor forma de falar as coisas. Se alguém não tá te entendendo, não é que a pessoa é burra, que a pessoa não entende e tal. Não, é você que não tá conseguindo transmitir sua mensagem. E é muito importante assumir essa autorresponsabilidade sobre o que a gente tá falando e entender o nosso papel no meio disso tudo. E a gente não tá falando pra ninguém mudar o comportamento aqui. Sim. Isso, na sua vida pessoal, mano, seja quem você quiser. Mas o ambiente empresarial, dependendo da situação, você tem que se adaptar, porque senão vai pegar mal pra você. Isso aí. E assim encerramos o podcast de hoje, mas eu quero saber de você. Teve alguma situação em que você não conseguiu se comunicar bem, se expressar bem, ou então alguém falou alguma coisa e depois, conversando com a pessoa, você entendeu que não era exatamente aquilo que ela queria falar? Ou até mesmo já no processo seletivo, já aconteceu de alguma entrevista você ficar super nervoso, não conseguir ser você mesmo, não conseguir ficar tão espontâneo, justamente porque você estava nervoso, ficava balançando na cadeira, ficava tremendo? Então deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. E se você tiver dúvida de como lidar com algum tipo de situação também, deixa nos comentários que a gente dá uma força com isso. Perfeito. E eu espero que agora você tenha consciência dos seus comportamentos e que essa linguagem não verbal pode te sabotar e, ao mesmo tempo, pode te ajudar a chegar nos lugares onde você quer. Espero que tenha ajudado. Um beijo, um queijo. Não esquece de se inscrever, dar um like e seguir a gente no Instagram, @estagiario.senior. Isso aí, porque toda semana tem um vídeo novo aqui, toda semana tem podcast, tem vídeo novo no YouTube. E agora, às quartas-feiras, a gente tá fazendo uma live Aprenda com Quem Faz, onde a gente conversa com pessoas do mercado de trabalho. Então, fica de olho que a dessa semana já passou, mas semana que vem você pode ver também. Tamo junto e até a próxima! Yeah!